Olá, eu sou o professor Flávio Tamilini. Vamos estudar os ciclos teóricos em máquinas térmicas, parte 4. Vamos ver o ciclo de ar padrão diesel, tá? Os processos. 1, 2. Compressão isentrópica. O pistão vai do ponto morto inferior ao ponto morto superior. 2, 3. Transferência de calor a pressão constante. Ó, no outro era volume constante. Aqui é a pressão constante da forma da fonte externa para o ar, pistão no ponto morto superior, e a primeira parte é do curso de potência. Já vou mostrar isso aí nos gráficos. 3, 4. Expansão isentrópica. A outra parte é do curso de potência. Tá? 4, 1. Transferência de calor a volume constante do ar para a fonte externa, pistão no ponto morto inferior. Então, está aqui o ciclo diesel. Tá? Lembra que o ciclo Otto era 2 processos isentrópicos e 2 a volume constante. Aqui muda um pouco. De 1 para 2, ó, o V1 é o ponto morto inferior e o V2 é o ponto morto superior. Tá? Pressão atmosférica aqui no ponto 1 praticamente. Então, ó, de 1 para 2, processo isentrópico. Tá? Então, é o processo de compressão isentrópica. Beleza? De 2 para 3, tem adição de calor de uma fonte externa. Tá? Então, aqui a adição de calor é a pressão constante. E ao mesmo tempo está começando a primeira parte, né, a primeira parte da realização de trabalho, né? E depois de 3 para 4 é a segunda parte de realização de trabalho, tá bom? Então, esse processo de 3 para 4 é isentrópico, é o processo de expansão. Então, tem um processo a pressão constante e um processo com entropia constante. E de 4 para 1 é o processo de rejeição de calor a volume constante. Tá? Beleza? Então, ó, a razão V1 sobre V2 é a taxa de compressão. A gente vai ver o 3 para 2, né, o volume 3 sobre o volume 2, tá? É a razão de corte. Tá? É onde para o processo de transferência de calor. Bom, 1, 2 é processo de compressão isentrópica. Depois de 2 para 3 é o processo de adição de calor a pressão constante. 3 para 4 é o processo isentrópico, ocorre a expansão, trabalho, né? Ocorre desenvolvimento de trabalho. Aqui também tem trabalho, né? Na parte 2 para 3, ok? E de 4 para 1 tem rejeição de calor a volume constante. Tá? Um gráfico da temperatura em função da entropia. Beleza? Bom, análise do ciclo diesel. O trabalho de compressão é variação de energia interna. Já a transferência de calor para a fonte externa, a pressão constante é uma variação de entalpia, que vai ser o trabalho mais energia interna. Tá? Trabalho é P vezes V, tá? Energia interna é U mais PV, vai ser a entalpia. O trabalho de expansão, tá? Nós temos aí aquela primeira parte, que é um processo a pressão constante, lembrando que P3 é igual a P2, então vai ficar, na verdade fica P vezes V3 menos V2, e o trabalho de expansão isentrópico é a diferença de energia interna, tá? Então o trabalho de expansão é a soma desses dois, por isso que está esse sinal de soma aqui. E a transferência de calor do ar para a fonte externa, a volume constante, é a diferença de energia interna, ok? Então, trabalho do ciclo. O trabalho do ciclo é o trabalho a soma dos dois trabalhos de expansão, né? É o trabalho de expansão menos trabalho de compressão, tá? Que dá tudo isso aqui, beleza? Ou nessa forma aqui, entre entalpia e energia interna. Então, o trabalho do ciclo vai ser uma diferença entre entalpia e energia interna, beleza? Eficiência térmica do ciclo. É o trabalho do ciclo sobre o calor adicionado, que no caso é o Q23. Tá? Então, nós temos esse resultado aqui, nessa forma. Pode ser calculado aqui em forma de trabalho, calor, não precisa necessariamente ficar usando essas formas aqui com entalpia e energia interna. Tá?
efeito da taxa de compressão na eficiência do ciclo para calor específico constante, tá? Então, nós temos essa eficiência aqui em função da energia interna e da entalpia, é 1 menos CV sobre CP em função das temperaturas, que vai ser 1 menos a T4 sobre T1 sobre K, que é a razão desse calor específico, vezes T3 menos T2, tá? Então, aqui já vai complicando um pouquinho a forma. E aí nós temos as temperaturas, tá? Em função do volume, e aqui o T4, T3, a razão de corte sobre a taxa de compressão elevada a K menos 1. Tá? Lembrando que a razão de corte é o momento em que para a transferência de calor da fonte externa. Tá? Aí, substituindo esses valores aqui, nós temos aqui a eficiência do ciclo diesel em função da taxa de compressão, da razão de corte e da razão dos calores específicos. Razão de corte está aqui, tá? Então, é a razão entre o volume do cilindro quando termina a adição de calor, foi o que eu falei, o V3, e o volume do cilindro quando inicia a adição de calor, que é o V2, tá? V3 sobre V2, em um processo a pressão constante, tá? Então, está aqui a razão de corte para o caso do ciclo diesel. E aqui o gráfico da eficiência térmica em função da taxa de compressão para algumas razões de corte, tá? Quando a razão de corte é 4, esse gráfico aqui, o inferior, essa curva inferior, razão de corte 3, a próxima aqui, razão de corte 2, essa outra. Quando a razão de corte é 1, é o ciclo Otto, ou seja, né, o ciclo Otto ele é mais eficiente que o ciclo diesel em termos de eficiência térmica, beleza? E aqui nós temos que a pressão média efetiva, o conceito é o mesmo, trabalho líquido para um ciclo sobre o volume deslocado. Só usar as expressões, tá? Nós temos esse aqui, né? Trabalho do ciclo sobre o volume deslocado. Se nós tivermos esses valores, beleza, usa essa equação já. Se não, usa essa outra aqui, tá? Não tem tanta necessidade, mas é importante entender o que é a pressão média efetiva, né? Que é o trabalho sobre o volume deslocado. Como essa pressão varia, então a gente está pegando o valor, né? Se fosse um valor médio, na verdade, beleza?